Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Naum, logo depois de Miqueias, antes de Abacuque, lá no Antigo Testamento. Livro do profeta Naum. Vamos continuar hoje nosso estudo no primeiro capítulo. Naum, capítulo 1, hoje vamos ver os versículos 9 a 15, que dizem o seguinte, acompanhe aí, eu leio na NAA. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja um mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre você e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do seu templo, os deuses exterminarei, as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você, ele foi inteiramente exterminado. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos em ouvir a Tua palavra, Senhor. Que neste momento, ó Senhor, que não seja eu, mas o Teu Espírito falando aos nossos corações, Pai, da maneira que Tu queres, Senhor. Aplica, ó Pai, a Tua palavra aos nossos corações e nos faz sair daqui nesta noite transformados. Tudo isso pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Na semana passada, nós começamos a analisar a profecia de Deus dada a Naum, da cidade de Elcos, contra Nínive e o império assírio, por causa dos muitos pecados por eles cometidos contra Deus e contra o seu povo. De maneira geral, nós vimos lá na semana passada que dos versículos 1 até o versículo 8, o profeta, ele começa se apresentando e mostrando qual é o teor da mensagem que ele vai apresentar ao povo. Condenação é a mensagem que ele está dando ali àquela cidade. E no período que Naum vai profetizar isso aqui que nós estamos lendo, ele o faz com muita coragem, uma vez que Judá sofria opressão dos assírios e Israel já havia sido destruída anteriormente por eles. Nós observamos lá na semana passada que Naum, ele pode falar com coragem e ter certeza de que tudo aquilo que ele está profetizando iria realmente acontecer, porque ele apoia a sua mensagem e a certeza do cumprimento dessa mensagem no caráter de Deus, no caráter imutável de Deus, e também no seu poder que pode realizar todos os seus decretos. Mais especificamente, nos versículos 2 até o versículo 5, o profeta demonstra esse caráter justo, santo e irado do Deus soberano contra o pecado humano. Deus é zeloso para com a sua própria glória,
e retribui o mal. Ele é vingador contra todos aqueles que tentam contra ele e contra o seu povo. E diante dessa ira, nós vimos que até mesmo a natureza estremece vendo tudo isso. Nós aprendemos também que o Senhor dá inúmeras oportunidades para o homem se arrepender, mas um dia o juízo virá. Somado a isso, nós aprendemos que Deus também não inocenta o culpado. Deus não simplesmente some com os nossos pecados. Por conta do seu caráter justo, Deus precisa executar juízo sobre o pecador. E aqui, como nós vimos, entra a beleza do Evangelho. Jesus se torna culpado no meu lugar, e pelos méritos dele, nós somos declarados inocentes, justos diante de Deus. Nos versículos 6 a 8, vimos que o Deus Todo-Poderoso é também um Deus irresistível. Nada pode se colocar diante dele para impedir os seus propósitos santos de serem cumpridos. A sua ira vai completamente consumir Nínive, mas ao mesmo tempo que ele é terror para os seus inimigos, ele é refúgio para o seu povo. Nós vimos que Deus conhece os seus, que Deus é bom para eles e que é também a sua segurança. Hoje, na continuação do texto e finalizando o capítulo 1, veremos que ainda que haja tentativa de resistência ao juízo divino sobre o pecado, não é possível pará-lo, porque no final todos os inimigos de Deus serão destruídos, mas o seu povo será libertado, viverá em paz e eternamente se alegrará na presença do Senhor. Então, indo aqui para o nosso texto, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de uma tentativa de resistência. Está lá no versículo 9 até o versículo 11, vamos ler novamente. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Então o nosso texto começa aqui na NAA com uma pergunta: o que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Essa mesma sentença, ela é traduzida, por exemplo, na NVI, na sua forma afirmativa. Talvez você esteja lendo aí o seguinte: o Senhor acabará com tudo o que vocês planejaram contra Ele. E aí nós podemos perguntar: quem são estes que planejam contra o Senhor? Olhando para o contexto do nosso texto, parece que Naum está se referindo aos assírios. De um certo modo, após já terem conquistado Israel e terem Judá sob sua opressão militar e tributária, era questão de tempo até tentarem novamente destruir Judá. Precisamos lembrar que anos antes da profecia de Naum, Senaqueribe, rei da Síria naquele momento, atacou Judá para tentar destruí-la, sendo derrotada, como nós conhecemos pela história, sendo derrotado miraculosamente pela ação do Senhor, quando Deus envia um anjo que ali matou mais de 185 mil assírios no seu acampamento. Você pode ler essa história depois, se você quiser, em Isaías 37, 36 a 38. De um modo mais geral, os planos dos assírios contra o Senhor podem demonstrar também uma resistência mental à crença na ira divina. Eles não acreditavam que iriam sofrer o juízo de Deus.
Nós falamos na semana passada sobre como a cidade de Nínive era considerada impenetrável, invencível, e isso gerava orgulho, um sentimento de autossuficiência no coração daquele povo, não temendo nada e nem ninguém. Mas nós vimos também, e continuamos a ver hoje, que independente das suas crenças, a realidade do juízo não mudaria. Deus os consumiria totalmente e uma única vez, conforme Naum diz aqui no texto: a angústia não se levantará duas vezes. Já no versículo 10, vemos ainda que a resistência deste povo não se dava somente no campo da mente ou em suas crenças, mas também nas suas atitudes. Como criam que nada poderia destruí-los, a consequência óbvia é que viveriam baseados nisso. Aqui no versículo nós lemos que eles se entrelaçavam como espinhos e saturavam-se de vinho. Essas expressões indicam nada mais, nada menos que orgias, que bebedeiras. Por se sentirem seguros e indestrutíveis, os ninivitas davam vazão à sua carne, fornicando, se embebedando, ou como poderiam dizer, comemorando as suas conquistas, o seu poder. Mesmo diante desse comportamento que demonstrava a sua negação, a sua falta de crença na ira divina, Deus, usando o profeta Naum, diz para eles que seriam consumidos inteiramente como a palha seca. Algo interessante é que no dia que Nínive caiu, ali diante dos babilônicos, conforme dizem alguns historiadores, após o acontecimento que nós citamos na semana passada, onde o rio Tigre transborda, fura a muralha, abrindo buracos de tamanho suficiente para que o reino babilônico entrasse. Após o reino babilônico invadir a Síria, não houve muita resistência daquele povo, uma vez que eles se encontravam bêbados, diz os historiadores, após comemorarem mais uma tentativa frustrada do ataque babilônico. Entretanto, a resistência de Nínive ao juízo não era apenas na sua mente e nas suas atitudes imorais, mas também, conforme nós lemos aqui no versículo 11, no campo das suas palavras. Essa profecia aqui descrita no versículo 11, provavelmente se refere a Senaqueribe, o rei da Síria, mas alguns outros vão dizer que se refere a Rabsaque, que era um importante general assírio naquele contexto, que no caso ambos, seja Senaqueribe mandando ou Rabsaque obedecendo, blasfemaram contra Deus, ao dizer ao rei Ezequias que nenhum Deus poderia livrá-lo das mãos daquele império. Te peço para abrir comigo em 2 Crônicas, vamos ver esse importante relato, onde acontece aqui, descrito, 2 Crônicas capítulo 32, versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 9, diz o seguinte: mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que ali morava: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para que permaneçam cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem que eu e os meus antepassados fizemos
a todos os povos de outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los da minha mão? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los da minha mão. Este, meus irmãos, é um ótimo retrato da oposição de Nínive contra o Deus soberano. Em seu orgulho cego, eles se achavam invencíveis e faziam de tudo em pensamentos, em palavras, em atitudes para resistir ao Senhor. Mas mesmo assim, como temos visto, nada pode resistir a Deus, e o seu juízo viria sobre aquele povo, quer os assírios acreditassem ou não. Algumas lições desse texto são importantes para a nossa vida. Primeira dessas lições: negar a realidade do pecado e do juízo não muda essas realidades. Recentemente houve uma polêmica aí nos carnavais da vida, quando uma cantora que se diz cristã e se apresentava ali ao lado da Ivete Sangalo, afirmou em pleno trio elétrico que o apocalipse estava próximo, que Jesus estava voltando e que aquelas pessoas precisavam procurar o Senhor enquanto ainda é possível. Porém, quando Ivete pegou ali o microfone, desdenhou e disse que o apocalipse não iria acontecer. Ela usou outro termo, mas não vou colocar aqui. Depois os fãs da cantora brincaram: Ivete cancelou o apocalipse e está tudo bem. Outro cantor, dias após isso, em outro bloco de carnaval, saindo em defesa da Ivete Sangalo, foi ainda mais longe e afirmou o seguinte, abre aspas: o apocalipse não vai chegar aqui não, porque Deus abençoou o povo. Quem crê em Deus, levante a mão. Fecha aspas. Este pequeno e recente exemplo demonstra bem a tentativa do ser humano caído e escravo do pecado em resistir ao juízo divino. Muitas pessoas pensam que negar a realidade mudará a realidade. Pensam que por não acreditarem que um dia serão julgadas, esse dia nunca chegará. Pensam que por não crerem no inferno, ele não existe e elas nunca vão para lá. Algumas até acreditam no céu, mas não no inferno, e pensam que só por acreditarem nesse lugar tão bom, um dia serão salvas. Parece engraçado tudo isso, porém, de um modo prático, muitas vezes nós vivemos dessa forma aqui. Nós vivemos assim quando nós sabemos que algo é pecado, uma ofensa contra o Deus soberano, algo pelo qual Jesus teve de morrer, e mesmo assim nós agimos como se aquilo não fosse, até pensando o contrário, para que momentaneamente nós não tenhamos dor ao cometer aquele pecado. Por exemplo, você sabe que mentir é pecado, Levítico 19:11, mas quando está prestes a fazer, tenta não pensar nisso, pensa que não tem outra opção, ou que é algo bobo, é algo que não vai mudar muita coisa, mas vai lhe ajudar na verdade. Você sabe que julgo desigual é pecado, 2 Coríntios 6,14, mas quando você vê aquele rapaz, aquela moça bonita, inteligente, gente boa, mas ímpio, você diz, você esquece que isso é pecado, e na sua mente você diz que você vai converter ela,
Você diz que não tem nada demais. Inclusive seu amigo ainda faz isso. Você sabe que ansiedade é pecado, Filipenses 4:6. Mas quando algo foge do seu controle, quando você está prestes a tomar uma decisão difícil, quando algo importante está à porta, ou você está com muitos problemas, você nega a realidade do pecado. Você nega que confiar em Deus é muito melhor e é o correto a se fazer. E começa a tentar fazer as coisas pelas suas próprias forças. Nós podemos tentar negar com pensamentos, com atitudes, com a nossa fala, que o pecado é pecado, que o inferno é real, ou que um dia o Senhor voltará para julgar vivos e mortos. Entretanto, nada disso muda a realidade do fato. A realidade continua a mesma. Ao invés de tudo isso, nós deveríamos olhar para os nossos pecados, ao invés de tentar negá-los, mas na verdade nos arrependermos de cada um deles, buscar viver uma vida santa, transformada, e crermos que em Cristo temos paz com Deus. Cuidado, você que nunca entregou a sua vida a Cristo, porque por mais que você viva uma vida tentando fugir do Senhor e da sua lei, tentando negar que a realidade do pecado é real, que o juízo é real ou que o inferno é real, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para lá, acreditando ou não que isso existe. Ouça o que Deus fala ao teu coração nesta noite. Se arrependa dos teus pecados e creia em Jesus Cristo para a tua salvação. Segunda aplicação: aquilo em que nós acreditamos molda o nosso comportamento. Como os ninivitas, lá no século 7 a.C., criam ser invencíveis e que o juízo nunca viria sobre eles, eles viviam uma vida despreocupada, uma vida entregue ao seu próprio prazer, e consequentemente acumulavam sobre si mais e mais ira por causa dos seus pecados cometidos. Conosco, no século 21 depois de Cristo, não é diferente. Aquilo que nós acreditamos molda a atitude que nós tomamos no nosso dia a dia. Se eu acredito que ninguém pode me vencer, logo eu vou viver despreocupado. Se eu acredito que eu só vou ser feliz ganhando muito dinheiro, eu vou viver uma vida pensando em como ganhar dinheiro. Eu vou me matar em trabalhar, ou até mesmo fraudar alguma coisa. Se eu acredito que eu só vou ser aceito entre os meus amigos se fizer o que eles fazem, eu vou viver uma vida fazendo o que eles fazem. E aí não entra aqui limites para isso. Seja beber, fumar, fornicar, falar palavrão, colar na prova, desdenhar o nome do Senhor e etc. Se eu acredito que nunca vou prestar conta dos meus atos, ou ser julgado por eles, eu vou viver uma vida que eu faço, entre aspas, aquilo que me dá na telha. Mas se eu realmente acredito, por outro lado, que sem santidade ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14, que Jesus logo voltará para julgar os vivos e mortos, 2 Timóteo 4:1, e que neste mundo eu preciso viver de um modo diferente dos ímpios, 1 Pedro 2:11, eu vou procurar viver, obviamente com a ajuda do Espírito Santo, uma vida agradável ao Senhor, me afastando do pecado e obedecendo aos comandos de Deus revelados na Escritura. Se nós professamos ser crentes verdadeiros, e mesmo assim a nossa conduta aponta para o outro lado, nós precisamos nos autoavaliar, pedir para o Senhor sondar os nossos corações, nos dar força para vencer o pecado que tanto nos tenta. E se ainda for detectado que eu estou me enganando, que na verdade eu nunca fui alcançado pelo Senhor,
É momento de orar, pedindo que Ele verdadeiramente transforme o meu coração. O fato é que se eu nasci de novo, o Senhor Jesus já me livrou da condenação eterna e do poder do pecado. Portanto, devo avançar em abandonar as práticas que não são coerentes com essa nova vida. Não devo nunca me conformar com o pecado, mas sempre me aproximar da palavra de Deus, para que a minha mente, as minhas crenças sejam transformadas, renovadas. Ou como Paulo diz em Romanos 12:2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de destruição e redenção. Está lá no versículo 12 até o versículo 15, vamos ler novamente. 12 a 15. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu tenha afligido, não afligirei mais. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre você e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá. Cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi completamente exterminado. Então, na continuação do texto, o profeta vai agora intercalar e demonstrar o contraste entre a mensagem que é juízo para Nínive e que igualmente é consolo e libertação para Judá. No versículo 12, por exemplo, Naum sumariza, resume aquilo que vem afirmando desde o início da sua mensagem. Por mais que os assírios se sentissem seguros e por mais numerosos que fossem, nada disso os salvaria da ira divina que viria sobre eles. Naum diz: ainda assim serão exterminados e passarão. Isso é o que Deus está dizendo àquela nação. Ao mesmo tempo, Naum se volta ao povo pactual de Deus, ali representado por Judá, mostrando que ainda que Deus tenha usado a Síria como vara de castigo, não o faria novamente. E aqui é importante de se notar que quando Deus diz que não vai usar ou fazer novamente isto, Deus não está afirmando que nunca mais castigaria Judá. Até porque nós sabemos que posteriormente a Babilônia é usada como vara do castigo de Deus sobre eles. O ponto aqui é que Deus não usaria mais a Assíria como vara de juízo, pois ela seria totalmente destruída. E isso fica mais evidente no versículo 13, que especifica o que Judá estava passando sobre aquela opressão e como isso acabaria de vez. Essa mensagem aqui é consolo para os ouvidos daqueles que são oprimidos, enquanto simultaneamente é pavor para aqueles que são opressores, porque como vemos no versículo 14, eles seriam eliminados para sempre. E o indicador decisivo da iminência do juízo divino se encontra no decreto de Deus, ou como nós lemos aqui no texto, o Senhor deu a ordem. Que ordem é essa? Nós podemos perguntar para o texto, e ele nos responde: ordem para que não haja mais posteridade, ou seja, eles seriam apagados da história.
Ordem para que os falsos deuses sejam exterminados, comprovando, deixando claro que só o Senhor é Deus e que nem o ídolo pode fazer alguma coisa. E ordem para que eles sejam enterrados, esquecidos como algo desprezível e sem valor. Todavia, o Deus que está dizendo isso aqui sobre os seus inimigos é o mesmo Deus que declara no versículo 15 a libertação do seu povo. O mensageiro aqui no versículo sobre os montes não vem mais trazendo notícias ruins ou avisando a invasão de inimigos, não, mas agora ele está proclamando uma mensagem de paz ao povo, pois o inimigo foi derrotado e a vitória chegou para eles. E por causa dessa vitória, da libertação do jugo da servidão, Judá deveria celebrar e se alegrar novamente. Quando Deus convoca o povo aqui no versículo 15 para celebrar as suas festas, Ele não está simplesmente dizendo para eles curtirem a vida ou ficarem muito alegres. Lembremos que as festas no contexto da antiga aliança, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos e etc., não remetiam simplesmente à alegria do povo em lembrar de algo que aconteceu, mas foram estabelecidas por Deus também como forma de eles prestarem culto ao Senhor. Colocando de outra forma que nós estamos lendo aqui, Deus, diante das boas novas de salvação e libertação, está convocando o povo a cultuar o seu nome, a se alegrar nele e reconhecer que é dele, do Senhor, que vem a libertação e a salvação do homem. E aqui algumas importantes aplicações ficam para nós. Primeira delas, Deus não é indiferente ao sofrimento, mas disciplina aqueles a quem ama. Durante muitos anos, Judá esteve debaixo do jugo assírio, e nesse período talvez alguém pudesse pensar que Deus havia esquecido das suas promessas, ou então que o povo estava abandonado, que Deus estava indiferente ao sofrimento deles. Entretanto, a mensagem de libertação e paz dada por Deus por meio da boca do profeta Naum tem como objetivo quebrar essas desconfianças. O Senhor está demonstrando claramente que não é indiferente ao sofrimento, e muito menos que se esqueceu das promessas de que Judá viria o Messias. Gênesis 49, 9 e 10 vai mostrar isso, essa promessa. Até mesmo a duração que o povo permanece sob juízo é determinada pelos bons propósitos de Deus para com eles, mas na hora certa, no momento decretado pelo Senhor, Ele mesmo livraria o seu povo. O fato é que Deus não é indiferente ao sofrimento, mas Ele disciplina a quem ama. O sofrimento que um crente genuíno experimenta nunca é em vão, mas é usado por Deus como meio para o aperfeiçoar, segundo a imagem do seu Filho Jesus. Em outras palavras, o sofrimento é um meio que Deus usa para tirar toda a lasca de pecado em nós e nos moldando conforme a imagem do seu Filho. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, mas Ele usa o nosso sofrimento para o nosso bem. Quando você é perseguido no seu colégio ou no seu trabalho por ser cristão, quando a doença vem sobre a tua vida, quando as coisas saem do teu controle, quando há crises no teu relacionamento, quando falta dinheiro, quando você perde o emprego, quando você não passa no Enem, ou dá tudo errado, Deus não está lhe punindo, sendo indiferente ou mal, mas sim lhe aperfeiçoando, porque, como o autor aos Hebreus diz, o Senhor corrige a quem ama e castigo a todo filho a quem aceita. Hebreus 12, 6. E qual o objetivo disso?
para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10. O Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento, mas corrige a quem ama e espera que nós entendamos isso e aproveitemos cada situação para crescermos em santidade, agindo, reagindo conforme aquilo que Ele já ensinou, que Ele já revelou na sua palavra. Segunda aplicação: existe motivo para nós nos alegrarmos. Se você é um crente em Cristo Jesus, saiba que apesar de você porventura estar desempregado, doente, sozinho, pobre e etc, há motivo para você se alegrar, agradecer, celebrar ao Senhor. Assim como aquele mensageiro sobre os montes trazia e anunciava uma mensagem de paz, de vitória, hoje a palavra de Deus nos anuncia essa mensagem também. Jesus Cristo já venceu a morte, Jesus Cristo já venceu o pecado, Jesus Cristo já venceu Satanás. E diante dessa verdade, aqueles que creem verdadeiramente nisso não são mais escravos, não estão sobre o jugo do pecado, mas hoje podem gozar da liberdade em Cristo. E diante dessa verdade toda, o Senhor nos chama a cultuar o seu nome, a nos alegrarmos nele e reconhecer que é dele e somente dele que vem a nossa salvação. Jesus Cristo derrotou completamente o pecado, Satanás e a morte, e agora nós somos livres para desfrutar as bênçãos da salvação. Isso é motivo mais do que suficiente, meus irmãos, para sempre agradecermos, estarmos contentes e obedecermos ao Deus que nos salvou e nos livrou da condenação eterna. Como diz o nosso pastor Rai, que é motivo suficiente para andarmos de joelho por essa terra. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir tudo o que foi dito aqui nesta noite, afirmando novamente que o Deus que é terror para os seus inimigos é o mesmo Deus que é refúgio para o seu povo. Ainda que os ímpios tentem resistir a Deus por meio de atitudes, pensamentos ou palavras, não conseguirão parar o seu juízo. A realidade é que Deus trará juízo sobre todos aqueles que amam o pecado e rejeitam o seu Filho Jesus. Porém, nesse tempo, enquanto Ele não vem para julgar, precisamos ter certeza de que nós não estamos sozinhos e que Ele, o próprio Deus, nosso Pai Celestial, usa todo o sofrimento para o nosso bem, para a nossa santificação. Que diante dessas verdades, nós possamos ainda essa noite celebrar a nossa salvação, a nossa vitória sobre o pecado e reconhecer que apenas do Senhor é que vem a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua vitória, Pai, conquistada ali na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado porque pelos Teus méritos, ó Pai, somos justos diante de Deus, experimentamos as bênçãos da salvação, Senhor. Sabemos que pelos Teus méritos não somos mais escravos do pecado, ó Pai, e isso nos deve gerar gratidão a cada momento, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, como Teus filhos, a andar segundo a Tua lei, ó Pai, a cumprir, a obedecer aquilo que Tu já revelou, Senhor, e que por meio de nossa vida, o Teu nome seja exaltado em todo e qualquer lugar, ó Pai. Fixa Tuas palavras em nosso coração, e que diariamente possamos nos alegrar, lembrando do Teu sacrifício e da Tua vitória por nós. Muito obrigado por tudo. Fica conosco ainda o resto desta noite. Em nome de Jesus, amém.